Meu Deus, seja muito bem-vinda ao meu primeiro vídeo oficial aqui desse canal. Estou comprometida de verdade a entregar conteúdo de qualidade para vocês, a fim de te despertar, a fim de tirar escamas dos teus olhos, a fim de trocar as tuas lentes para esse mundo, a fim de que você consiga construir uma vida infinitamente melhor do que a vida que você está vivendo hoje. Eu ainda não tenho um cenário definido, como você pode ver, mas a gente está aqui no meu quarto. É o único lugar que eu tenho silêncio aqui em casa. E eu espero que você goste desse episódio. Nesse episódio eu quero falar... Peraí, deixa eu arrumar aqui, porque agora tá mais... Eu tô mais centralizada, assim. Eu tenho um pouco de toque, mas vamos lá. Nesse episódio eu quero falar com você sobre a relação entre física quântica e Deus. É uma pergunta que eu recebo muito no meu Instagram. É um assunto que as pessoas sempre pedem para eu comentar. E eu acho que eu tenho uma certa propriedade para falar desse assunto e você já vai entender por quê. Não, eu não sou especialista em nenhum desses assuntos. Eu sou estudante de teologia, ainda não sou formada em teologia. Eu não tenho uma vida inteira dentro da igreja, mas eu já tenho muita compreensão da palavra de Deus, muito menos do que eu terei até o fim da minha vida, porque eu pretendo continuar estudando ela até o último suspiro que eu der. Mas eu também tenho compreensão, muita compreensão a respeito da física quântica, a respeito da lei da atração. Você vai entender por quê. Vamos lá para o meu background. Quem sou eu? Bom, eu trabalho com desenvolvimento de mulheres já há muitos anos e eu sempre trabalhei com desenvolvimento de mulheres a partir da ciência. Então, fiz formação em coaching, fiz formação em Harvard, psicologia positiva, fiz formação em constelações familiares, fiz formação em Reiki. Gente, assim, eu fiz inúmeras imersões de treinamentos e muitas coisas que vocês podem imaginar, porque, afinal, tudo aquilo que eu ensinei durante muitos anos eu precisei aprender. Eu não nasci sabendo, então eu precisei estudar muito para poder falar sobre o que eu falava. E, de fato, tudo isso que eu acabei de mencionar para vocês me tirou lá atrás de um grande buraco que eu estava quando eu me separei do pai do João Vitor. Então, eu me separei. O João Vitor, ele tinha 3 meses. Na época, eu voltei a morar com o meu pai. Eu lembro que eu trabalhava num emprego que eu não gostava. Eu não conhecia os meus potenciais. Eu não me reconhecia no espelho. Eu tinha acabado de me tornar mãe. Eu tinha, acho que, 28 anos na época, 27. E eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Eu achava que eu iria ficar solteira pro resto da vida, porque eu tinha um filho e eu era solteira, enfim. Eu não sabia o que fazer. Eu tava numa época, assim, completamente perdida. E uma das coisas que me tirou daquele lugar foi começar a estudar sobre comportamento, sobre mentalidade, sobre psicologia positiva. Então, todas essas ferramentas me tiraram de um lugar de depressão e me levaram para um lugar de construção da minha própria vida. Tanto é que na época, né, eu conheci uma pessoa que foi a Rô, uma pessoa muito importante na minha vida. Juntas a gente construiu um clube e nesse clube nós tivemos mais de 30 mil alunas. A gente palestrou no Brasil inteiro, a gente montou franquias do nosso negócio, porque tanto eu quanto ela havíamos sido transformadas pelo conhecimento que a gente tinha adquirido e nesses treinamentos e nessas coisas que a gente entregava, a gente compartilhava com as mulheres tudo aquilo que a gente sabia. Ok. Chegamos no ano de 2021, então, quando eu estava vivendo um momento muito bom na minha vida, eu tinha um relacionamento legal, eu já estava morando com o meu filho, a minha empresa já estava dando certo, eu tinha reconhecimento, as pessoas, elas me reconheciam, então eu tinha, assim, uma certa autoridade dentro do meu nicho, dentro da minha cidade, mas eu lembro que eu não me sentia, de fato, contente. Eu sentia que tinha alguma coisa que estava faltando e eu não sabia o que era. E aí, na época, um professor meu, que eu havia começado a fazer aula de oratória, ele chegou para mim e abriu a nossa aula, ele falou assim: Cal, dentro de todo vazio existe um homem que só pode ser preenchido por Deus. E aí ele entregou a aula, só que aquela frase ficou na minha cabeça durante a aula inteira. E quando a gente terminou a aula, eu continuei pensando naquela frase e pensei, uau, eu não sei se eu conheço Deus. Naquele momento eu nunca tinha lido a Bíblia, eu não frequentava a igreja, eu não nasci numa família
com viés cristão, embora eu tenha sido batizada, então eu cresci como católica, mas nunca foi algo assim, frequentar a igreja, ler a Bíblia, isso nunca existiu na minha casa, então realmente eu não conhecia a palavra. E ali começou a minha caminhada. Ali eu comecei a conhecer Jesus. Eu comecei com devocional, com pregaçõezinhas do David Leonardo, e eu fui me aprofundando, e eu fui me apaixonando, e eu comecei a ler a Bíblia, e eu comecei a ir para retiros, a fazer discipulado, e ali eu entrei de cabeça dentro da religião, dentro do cristianismo. E aí o que aconteceu? Eu me tornei de uma pessoa que eu me tornei uma pessoa completamente diferente, uma pessoa muito religiosa. Na época eu não sabia disso. Na época eu estava simplesmente exalando aquilo que era verdade para mim. Então eu comecei a julgar pessoas, a fulaninha, a ciclaninha, e eu me afastei de muitas pessoas porque na minha cabeça elas viviam em pecado e eu não era mais pecadora, porque eu havia conhecido a verdade. E gente, se você está nesse lugar hoje, já preciso começar esse vídeo te falando que você não está sendo cristã. Porque uma das primeiras premissas que Deus nos fala é que a gente não deve julgar o próximo, que o julgamento cabe a Ele. O nosso papel aqui é sermos sal e luz na vida das pessoas. A gente mostra o caminho, a gente encoraja, a gente impulsiona, mas a gente não julga. E eu julgava para um caramba. Segundo passo da minha religiosidade foi eu começar a me tornar passiva. Sabe, assim, aquela pessoa que, não, eu não me movo porque Deus não me deu a palavra. Não, eu não vou para esse lugar porque Deus não falou para eu ir. Não, eu não vou tomar essa decisão porque eu preciso de um sinal de Deus. Então, eu comecei a me tornar essa pessoa que eu lembro que anos atrás eu julgava quem era assim. E eu olhava para os crentes, e esse foi o motivo pelo qual eu demorei muito tempo para ir para a igreja. Eu olhava para eles e eu pensava, gente, eles não parecem felizes. Eles não parecem que estão prosperando financeiramente. Eles não parecem saudáveis. Eles não parecem pessoas, tipo assim... Eu não sentia a mínima vontade de ir para a igreja. Porque quando eu olhava para a vida deles, eu pensava, não é essa vida que eu quero. Se ir para a igreja consiste em eu ter essa vida, então eu não quero ir para a igreja porque eu não quero ter essa vida. E aí, quando eu me vi, eu comecei a me ver exatamente nesse lugar. Eu não me movia mais, eu não fazia mais, porque tudo eu esperava a confirmação de Deus, eu esperava um profeta vir me falar alguma coisa, eu esperava a direção, eu esperava a confirmação. E a minha vida começou a ficar completamente estagnada. E ali, algumas fichas começaram a cair para mim. Começaram a cair porque, à medida que eu continuava lendo a Bíblia, diversos momentos eu li a Bíblia e, gente, a Bíblia, ela só confirmava aquilo que eu já sabia através da neurociência. Então, por exemplo, eu sabia que o nosso cérebro, ele tinha neurônios e os neurônios tinham neuroplasticidade e a gente podia viver um processo chamado metanoia e esse era um processo extremamente importante para a construção de uma nova realidade na nossa vida. Isso era o que eu sabia lá. Aí, lendo Romanos 12:2, Romanos 12:2 está falando que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha, não é que os dois estão falando exatamente a mesma coisa? A Bíblia está dizendo que eu preciso transformar a minha vida a partir da renovação da minha mente. A neurociência está falando que eu transformo a minha vida a partir do processo de metanoia, que nada mais é do que a renovação da mente. Aí vou lá para Provérbios 23:4, se eu não me engano, que diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Peraí, guardar o meu coração, guardar os meus sentimentos, as minhas emoções, porque é daqui que eu tô criando a minha vida? Aí eu olhava lá para lei da atração, física quântica, que falava que a gente criava a nossa vida a partir das nossas emoções, a partir daquilo que a gente está sentindo. Opa, peraí, quer dizer então que não é tão incoerente assim aquilo que eu sabia antes, só que na verdade agora a Bíblia está confirmando o que antes eu estava estudando através da ciência. E ali então eu comecei a voltar para um lugar de centro, nem um extremo e nem o outro extremo, mas pegando o melhor dos dois mundos. E eu não quero ser aqui uma pessoa leviana com você, não quero ser aqui uma pessoa que vai
te impulsionar a esfriar na fé. Muito pelo contrário, eu quero que a cada dia você esteja mais sedenta pela palavra de Deus, porque é dessa forma que eu me sinto. Quanto mais eu leio, mais eu quero ler, porque cada vez que eu leio a palavra, ela me revela algo novo. Entenda que a Bíblia, a palavra de Deus, é um caminho de volta para casa. Olha só. Vamos lá. Eu tô fazendo esse vídeo sem roteiro, tá? Então, talvez eu vá e volte. Talvez você tenha que assistir mais de uma vez esse vídeo, mas amei. Eu não quero deixar de falar tudo que eu preciso falar. A palavra de Deus, ela fala lá em Gênesis que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Aí, quando eu olho pra você e você olha pra mim, a gente se diz assim, ué, eu não me sinto imagem e semelhança, eu sou medrosa. Eu não vejo virtudes em mim. Eu sou insegura, eu tenho baixa autoestima, eu tenho vergonha de falar em público, eu me comparo com as pessoas, eu sou julgadora. Como assim Deus me fez imagem e semelhança dele? Pois é, Deus nos fez imagem e semelhança. Aí a gente olha lá para Adão e Eva, lá em Gênesis ainda. O que acontece? Adão e Eva se distraem com o mundo, se distraem com a serpente, são envolvidas pelo papo da serpente e provam do fruto proibido. Eles viviam a vida abundante que Deus tinha para eles no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, eles tinham absolutamente tudo o que eles precisavam e não precisavam. Eles tinham tudo. No momento em que eles provam do fruto proibido, eles são expulsos do Jardim do Éden. Ali entra a culpa, ali entra a vergonha, ali entra a comparação, ali entra o medo. Tudo que não existia no mundo ali, então, passa a existir. E eles são expulsos. Imagina, então, eu vou tentar fazer um comparativo aqui, que hoje eu e você é como se a gente estivesse vivendo fora do Jardim do Éden, fora daquilo que é a promessa de Deus para nossa vida, fora da vida abundante. E o nosso papel aqui é fazer esse caminho de volta. Fazer esse caminho de volta de construção de relacionamento com Deus, esse caminho de volta de termos o caráter de Cristo em nós, o caminho de volta para que a gente possa viver a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Aí Deus vem e faz o quê? Manda Jesus. E Jesus é o exemplo vivo daquilo que nós deveríamos ser. O que Jesus tem? Jesus tem poder, Jesus tem unção, Jesus opera milagres, Jesus é puro. Jesus vem como um modelo vivo do que eu e você deveríamos estar fazendo com as nossas vidas, de que forma deveríamos estar agindo. Não é à toa que a palavra de Deus fala, né? Jesus fala que nós faríamos coisas maiores do que as que ele fez. Por que a gente não vê coisas maiores do que as que ele fez? Por que a gente não vê todos os dias cego voltando a enxergar, paralítico voltando a andar? Por que a gente não está vendo isso? Se ele disse que nós faríamos coisas melhores do que as que ele fez. Porque a gente precisa fazer esse caminho de volta para casa. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus habita dentro de nós. O Espírito de Deus habita dentro de você. A centelha divina existe dentro de você. Então a Bíblia, e você precisa começar a enxergar ela desse jeito agora, ela é um caminho de volta para casa. Quando você vai ler a Bíblia, eu quero que você leia com esse olhar, ok, ela está me dando o caminho de volta para casa. Como é que eu faço para acessar esse lugar onde eu vivo 100% do potencial que Deus colocou em mim? Onde eu vivo de fato esse poder, onde eu vivo de fato a intuição, onde eu vivo de fato esse lugar onde o meu caráter se assemelha ao caráter de Cristo. Onde eu carrego o fruto do Espírito. Então a Bíblia, ela é um livro que faz você vir para o caminho de volta. Mas ela é escrita com mistérios. O que muitas pessoas fazem? Elas pegam a Bíblia, é como se a Bíblia fosse um tesouro, e aí ela tenta abrir aquele tesouro, e aí como esse tesouro ele tá ali no meio da rua, todo mundo consegue ver o tesouro, e tá difícil de abrir esse tesouro, a pessoa ela começa a olhar, nem deve ter nada demais nesse tesouro, porque tá aqui no meio da rua e tá tão difícil de abrir, deixa pra lá, deixa eu procurar tesouro em algum outro lugar. É isso que as pessoas, elas basicamente fazem. Elas desistem porque a Bíblia é difícil, porque eu não entendo a linguagem, porque eu não sei o que quer dizer. E aí elas desistem antes de começar a compreender. Mas a própria palavra de Deus fala que as coisas espirituais só são compreendidas através do Espírito. A Bíblia é espiritual. Como que você vai compreender ela
se você não está alimentando o teu espírito. Então, uma coisa depende da outra. À medida que você vai lendo e persiste na leitura dela, o teu espírito ele vai crescendo. E quando o teu espírito vai crescendo e a tua carne vai diminuindo, você vai começando a compreender mais e mais e mais e mais e mais da palavra de Deus. Então, não desista de ler a Bíblia. A Bíblia é um caminho de volta para casa, de volta para a origem, aonde nós temos a nossa intuição aflorada, onde nós temos o nosso poder, aonde nós temos sabedoria, aonde nós temos esse lugar de relacionamento íntimo com Deus, onde a gente vê os sinais, onde a gente ouve Deus, onde a gente entende quais são os caminhos dele para as nossas vidas. E aí, voltando lá para a física quântica. A física quântica séria, exercida por pessoas que são sérias, ela fala exatamente do que a Bíblia fala, mas ela explica de forma científica, por exemplo, o que acontece no seu corpo a nível celular quando você faz uma emotização. O que é uma emotização, Cal? Eu fecho os meus olhos e ao invés de eu só meditar, eu emotizo. Que eu visualizo uma cena de futuro, de repente, que eu queira viver. E eu faço essa cena parecer tão real na minha mente, a ponto de que as minhas células começam a achar que eu estou vivendo aquilo. Eu dou uma ordem para as minhas células de acessarem aquele lugar antes mesmo de eu ir para aquele lugar. Eu vou mudando a minha biologia através da forma como eu me sinto. Tanto é que, se eu fosse guiar uma meditação aqui agora com você, eu poderia fazer você chorar nessa meditação. Eu poderia fazer você rir nessa meditação, de acordo com a condução que eu for fazer nessa meditação. Porque, embora você não esteja lá nesse lugar, você pode sentir como se estivesse. E cada vez que você sente, você transforma o teu corpo a nível celular. Você transforma o teu corpo a nível celular. Então, eu estou transformando o quê? A minha emoção. Eu estou transformando a minha energia. E isso está criando a minha vida. Quando você vê uma pessoa vendendo lei da atração e dizendo, eu vou te ensinar uma meditação de tantos dias e você vai atrair a riqueza que você deseja. Balela, charlatanismo. Então, muitas pessoas usam da física quântica por parecer mágica para vender algo para os outros e por isso a física quântica caiu numa banalidade absurda. E aí muitas pessoas passaram a descredibilizar a física quântica, assim como a igreja também, né? Tanto escândalo que a gente vê todos os dias aí e muitas pessoas se afastando da igreja, descredibilizando a igreja, por quê? Por conta de pessoas que estão fazendo mau uso dela. Então, tanto é dessa forma de um lado quanto para o outro. E o nosso papel aqui é termos sabedoria o suficiente para extrair o que de bom tem em cada uma dessas coisas e usar a favor da nossa vida. Outra coisa que falam super mal da física quântica, que a física quântica, a lei da atração, ela coloca o homem no centro e não Deus no centro. E isso é errado? Sim, é errado, porque a palavra de Deus ela fala que a vontade de Deus para a nossa vida ela é soberana, ela está acima da nossa. A Bíblia ela fala que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa ela vem do Senhor. E tem algumas pessoas dentro da física quântica que falam que você vai criar a sua própria realidade. Mas a física quântica séria, ela vai dizer que você vai se tornar uma nova versão de você capaz de acessar uma nova realidade. Tanto é que essas pessoas que são sérias, elas nunca vão dizer para você, visualiza exatamente aquilo que você quer, porque é exatamente isso que você vai acessar. Não, eles vão dizer o seguinte, visualiza o que você quer. E agora se sente como a pessoa que está vivendo isso que você quer. Porque isso vai transformar a forma como você é. E quando você se transforma como você é, a sua identidade, a sua autoimagem, você se torna capaz de criar uma realidade diferente. Não necessariamente igual àquela realidade que você visualizou. Quem sabe diferente. Por exemplo, hoje a realidade que eu vivo não é uma realidade que eu co-criei lá atrás. Por quê? Porque a Cláudia, de 10 anos atrás, jamais poderia imaginar que, depois de 8 anos, iria casar com o pai do seu filho de novo. Depois de 8 anos separada. Que a gente iria morar nos Estados Unidos. Que eu iria ser mentora de mulheres. Por quê? A Cláudia, de 10 anos atrás, não tinha capacidade para isso. Eu não conseguia acessar essa visão.
Mas a Cláudia, de 10 anos atrás, decidiu que ia se tornar uma pessoa melhor. E aí sim, ela fazia emotização, ela tinha o painel dos sonhos, ela tinha o tempo de meditação diário, ela cuidava com a frequência, com a energia, com a vibração, com tudo isso, porque ela sabia que tudo isso estava criando uma vida pior ou uma vida melhor. Mas quem sabia dos planos de Deus para a minha vida era Deus, não era eu. Eu não criei isso aqui, eu não cocriei isso aqui, mas eu cocriei isso aqui, a minha identidade, a minha autoestima, a forma como eu me enxergo. Então, tá vendo que quando a gente fala sobre a física quântica séria, ela não é incoerente com a palavra de Deus? Aí, lógico, entramos numa outra questão aqui. A palavra de Deus, ela vai sempre mencionar Jesus. Ninguém vai ao Pai senão através de mim, ou seja, através de Jesus. Na física quântica, geralmente você não vai ouvir eles falando sobre Jesus. Eles vão falar sobre Deus, mas vão falar sobre Deus se referindo ao universo, ao poder infinito. Então, eles usam outras palavras, mas eles estão se referindo a Deus. E aí você não vai ouvir eles falando de Jesus. Jesus é uma escolha que as pessoas elas fazem. À medida que elas têm a fé de que eu não consigo chegar a Deus senão através de Jesus. É uma religião específica, mas a gente não está falando aqui de espiritualidade unicamente. Então, nos livros de lei da atração de física quântica, você não vai ver, geralmente você não vai ver eles falando sobre Jesus. Salvo algumas exceções que sim, que acabam falando, tá? Então, qual que é o grande objetivo desse vídeo? É te tirar escamas dos teus olhos. É fazer com que você não seja nem uma extremista e nem outra extremista, mas que você consiga conciliar o melhor dos dois mundos. Então, da mesma forma que muitas vezes a física quântica, a forma como ela é passada deixa pessoas bitoladas. Por exemplo, eu vim aqui dizer para você que se você visualizar a sua vida dos sonhos durante 1 mês, você vai cocriar ela. Tô te deixando bitolada. Tô fazendo você acreditar que, sem esforço nenhum, você vai fechar os teus olhos e você vai criar a sua vida dos sonhos. E assim, muitas pessoas vendem cursos, né? Dizendo que através da meditação dela, você vai acessar um lugar, meu Deus, que vai mudar a tua vida inteira. Mas a gente também vê isso dentro da igreja. Muitos pastores, por exemplo, que pegam as suas ovelhas, colocam um cercadinho ao redor e estão sempre pregando o quê? O demônio, o inimigo, e isso e aquilo, deixando as pessoas naquela dependência da igreja, do tipo, meu Deus, meu casamento está sendo destruído porque o diabo está colocando a mão nele. E aí eu vou orar. Só vou orar. Peraí. Tudo bem. Você vai orar, mas você vai mudar teu comportamento, você vai mudar o tratamento que você dá pra ele, você vai mudar a forma de falar, você vai agir. Não coloca a conta da tua vida nas mãos de Deus apenas. Ah, eu tropecei na rua. Diabo, tá repreendido. Tá repreendido em nome de Jesus. Gente, você só tropeçou porque você tava andando descuidado e tinha um buraco na rua. Não bota na conta do diabo tudo, não. Então, muitas igrejas usam esse discurso, de certa forma, de colocar medo nas pessoas e de dizer que tudo é obra do inimigo, justamente para que elas fiquem ali dependentes da igreja. Desde que a igreja existe, ela sempre usou do seu poder e autoridade para dominar e para, de certa forma, castrar pessoas. Fazer com que essas pessoas nunca atinjam, de fato, o seu poder, a sua intuição. Tem igrejas até hoje que pregam que se eu quero falar com Deus, eu preciso ir lá no confessionário, falar para o padre, e o padre fala com Deus por mim. Não faz o menor sentido, porque desde que Jesus foi para a cruz, a gente tem livre acesso ao Pai. Eu não preciso de intermediários, mas muitas igrejas vendem que eu preciso de um intermediário para falar com Deus. Aí a seguidora vem lá e me pede uma oração. Fala, cara, ok, eu posso orar por você, mas você está orando por você? Então, da mesma forma que a lei da atração tem ferramentas para colocar, para castrar pessoas, para colocar pessoas na dependência, a igreja também sempre fez isso. A igreja sempre fez isso. Então, assim, conselho de amiga. Leia a Bíblia. Por mais que seja difícil, começa e continua. Não fica no devocional. Não fica na pregaçãozinha rasa.
Busca por conta própria, porque quanto mais compreensão você tiver, menos você fica dependente da compreensão de outras pessoas que às vezes está errada, às vezes está te levando para o engano. Busca por conta própria a compreensão. A palavra diz: conheceis a verdade vos libertará. Vos libertará do quê? Te libertará do engano, te libertará dos vícios, te libertará dos maus comportamentos, te libertará da escassez, te libertará de viver uma vida promíscua. A verdade é a Bíblia, está escrito ali. Ela é um caminho de volta para casa. Ela é um livro sobre você, sobre a tua vida. Sobre como você deve fazer escolhas, sobre como você deve conduzir teu casamento, sobre como você pode buscar o Pai. Então ele fala, né, sobre 3 disciplinas espirituais: a oração, a leitura da palavra e o jejum. Então, ela vai nos dando o caminho do que é preciso fazer para que eu tenha mais intuição, mais conexão com o Pai. Mas não descarta tudo aquilo que a ciência tem para nos ensinar. Quando a gente olha, por exemplo, os estudos de medicamento placebo. O que é um medicamento placebo? É você me dizer que você está com dor de cabeça e eu te dou um comprimido de farinha. E eu falo: nossa, esse aqui é o melhor comprimido que eu já tomei para dor de cabeça. Aí você toma, sem saber que é farinha. 1 hora depois você fala assim: caraca, Cal. Caraca, tô me sentindo muito melhor. Aí eu vou dizer: querida, não tinha medicamento, era farinha. Foi a tua fé nesse medicamento que te curou. A ciência explica isso. A ciência explica o que está escrito lá na palavra de Deus. Quando a gente olha para aquela mulher do fluxo de sangue e ela encosta no manto de Jesus, o manto não tinha poder. Mas Jesus se vira e fala para ela: a tua fé te curou. Ela acreditava que o manto de Jesus poderia curar ela. Ela encostou no manto e ela foi curada naquele exato momento. Então, aí você olha para a ciência, ela está dizendo assim: o efeito placebo. Eu acredito tanto que aquilo ali é real, que aquilo se faz real na minha vida. Aí eu olho para Provérbios, que fala sobre guardar meu coração, sobre eu cuidar com as minhas emoções. E aí, com base nisso, eu busco todos os dias estar com a frequência alta, com a minha emoção alta. Eu resguardo o meu coração. E com isso eu vou criando uma vida melhor, melhor, melhor. Aí eu olho para física quântica, que está falando o quê? Você atrai aquilo que você é e não aquilo que você quer. Pois é, eu atraio aquilo que eu sou e não aquilo que eu quero. A palavra de Deus, ela fala: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. A física quântica errada, charlatanista, ela vai dizer: aquilo que você quer, você vai criar. A física quântica verdadeira, ela vai dizer: você vai viver aquilo que você sente, aquilo que você é. Ela está traduzindo o que está escrito na Bíblia, mas ela está traduzindo e explicando através da ciência o porquê que isso é tão real. Então, eu poderia falar horas sobre esse assunto, é um assunto que eu amo. E aí, resumo da história que eu comecei a contar pra vocês lá no início, né? Que eu era um extremo, aí depois eu virei outro extremo, porque eu sou essa pessoa. Eu não consigo ser rasa. Quando eu amo alguma coisa, tipo assim, eu sou muito intensa em estudar, em buscar e querer aprender. E hoje, a forma como eu ensino as minhas alunas sempre é esse meio do caminho, que é onde eu pego o melhor dos mundos. É onde eu ensino a palavra todos os dias, mas eu explico através da ciência, através da física quântica, o porquê que isso aqui funciona. Tá vendo o que isso aqui faz biologicamente no teu corpo? Tá vendo como isso aqui pode transformar os teus hábitos, a tua mentalidade, a tua vida como um todo? Então hoje eu acredito que eu estou caminhando para esse lugar onde eu pego o melhor dos 2 mundos e uso a favor da vida, sempre pedindo direcionamento e discernimento a Deus. Deus, que eu não caia no engano. Deus, se tiver algo aqui que não seja para eu ver, que eu não veja. Se tiver algo aqui que esteja incoerente com aquilo que é a tua palavra, que eu possa perceber, sabe? Então, eu acho que esse lugar de temor é um lugar muito importante de a gente estar, quando a gente deseja, né, começar a buscar, um lugar de temor, de se colocar assim diante de Deus e pedir realmente: Deus, me mostra. Eu não quero desagradar a ti.
Mas esse também, ao mesmo tempo, esse lugar de curiosidade, sabe? De querer aprender, de querer fazer, de não ficar ali bitolada, julgando, achando que só o que eu faço é certo, que só o que eu sei é certo e todo o resto tá errado. Porque eu acho que todos nós temos muito a aprender uns com os outros. Sempre. Então, esse olhar de curiosidade é um olhar que eu tenho pra vida. Sabe? De ser curiosa, de querer saber, de querer ouvir, de querer aprender, de querer entender o porquê do porquê das coisas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se você entendeu o que eu quis dizer, se você discorda, se você concorda, se você complementa ainda com alguma coisa. Se inscreve no canal, porque aí todas as vezes que eu postar um vídeo, você vai ser avisada desse vídeo e eu pretendo postar no mínimo um vídeo por semana aqui. E escreve também, Cal, fala sobre esse assunto, Cal, fala sobre esse, me dá dicas, façam pedidos de temas aqui para os próximos vídeos, tá? Um beijo, fica com Deus, até o nosso próximo vídeo.